Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Hoje nós vamos receber o missionário católico Felipe Augusto Regard L'Etoile. Tudo bem, Felipe? Como vai? Paz e bem, irmã Vera. Deus abençoe e guarde de mim. Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Felipe, o Felipe já apareceu aqui no Momento Católico no ano passado, em outubro do ano passado. Eu vou colocar aqui a descrição do vídeo. E o Felipe Augusto, ele é um missionário católico e a gente pode conversar sobre muitos assuntos com ele. Eu espero, Felipe, viu, que você possa voltar outra vez também daqui no Momento Católico, viu? Amém, com certeza será uma bênção participar daqui, né, com vocês, partilhar esse momento cheio de graças. Felipe, você poderia dizer suas redes sociais, como é que você faz a sua evangelização? A minha evangelização é pelo Instagram, Regard L'Etoile, né? Também tem um grupo, Regard L'Etoile, que é um grupo pelo WhatsApp que funciona, né? E temos também o YouTube, Regard L'Etoile, a qual eu participo através do chat, né? Dando algumas mensagens, participando das lives oracionais das irmãs do NTPS, nossos textos com Pedro Siqueira, né? E das missas do Padre Marcos Mendes. Felipe, no seu Instagram, que você usa mais, né, na sua evangelização, você faz algumas lives oracionais, você também faz alguns ensinamentos, não é isso? Isso, exatamente. Faço algumas lives oracionais e também alguns momentos de partilha, algumas formações. Certo. Felipe, eu tenho uma surpresa para você, já que é a segunda vez que você participa do Momento Católico, eu chamei umas pessoas aqui para nos ajudar a conversar com você, tá certo? Você aceita o desafio? Eis-me aqui. Na medida do possível, eis-me aqui. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, Momento Católico. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe Augusto. Fui convidada aqui pelo Momento Católico para fazer umas perguntas para o nosso querido Felipe Augusto. E eu quero falar, então, sobre anjos, né, com o Felipe. A gente recebe uma pergunta, é campeã essa pergunta, como ter intimidade com o nosso anjo da guarda? E eu queria que você falasse, Felipe, qual a importância dos sacramentos para a nossa intimidade com o nosso anjo da guarda? O que você nos tem a falar sobre isso? Amém, glória a Deus, aleluia. Que surpresa maravilhosa acolher essas perguntas e começando desse presente de Deus que é a Rose Mendes. Então, justamente, né, como ela bem colocou, que a gente é de extrema importância, nós temos intimidade com o nosso anjo da guarda para o nosso progresso espiritual. E como meu próprio anjo da guarda me ensinou, a verdadeira experiência mística sempre nos leva aos sacramentos. E também vamos dizer que esse efeito também, vamos dizer assim, da gente criar intimidade com o nosso anjo da guarda através dos sacramentos, é uma maneira segura e sadia da gente crescer na fé. Então, por exemplo, vou falar aqui dos sacramentos que são mais comuns, que a gente se utiliza mais, né? O sacramento da confissão. Uma das maneiras da gente criar intimidade com o nosso anjo da guarda é durante o momento ali, vamos dizer assim, de contrição, né? A gente pedir que o nosso anjo da guarda nos faça memória, né, dos erros que a gente cometeu, das nossas limitações, das nossas misérias, aquilo que a gente deseja que seja transformado no confessionário, né? Que a gente possa sair de lá uma nova criatura. Então, ali a gente pode criar intimidade com o nosso anjo da guarda, pedindo que ele nos inspire justamente aquilo que nós vamos partilhar ali com o sacerdote, né? Pedindo também que ele nos inspire num progresso espiritual, né? E através que a gente cumpra corretamente a penitência dada, né? Então é uma das maneiras que a gente pode sim criar intimidade com o nosso anjo da guarda através da confissão e na própria Santa Missa,
né? A Santa Missa, do começo ao fim, é repleto de momento para a gente poder comungar da intimidade com o nosso anjo da guarda. Logo quando a gente entra na igreja, que a gente ali já vai se colocar na presença de Deus, fazer uma oração, invocar o seu anjo da guarda, para bem participar desse momento sagrado, que é a Santa Missa, o momento do Kyrie eleison, né? O momento da misericórdia. Ali a gente pedir que o nosso anjo da guarda nos inflame o coração, nos traga graças de misericórdia, né? A nossa alma. Isso tudo nos dá uma conscientização daquele momento sagrado que nós estamos vivenciando, e é um momento propício para a gente poder se aproximar cada vez mais em amizade com o nosso anjo da guarda. No momento do glória, louvar junto com os nossos anjos a glória de Deus. Então, unamos a nossa voz junto a voz do nosso anjo da guarda ali, para louvarmos a glória de Deus. Nos momentos da primeira, segunda leitura, o próprio Salmo, o Evangelho, pedir que nosso anjo da guarda nos gere em nós uma concentração, que nos abra não somente os ouvidos físicos, mas também os ouvidos espirituais, para acolhermos aquele ensinamento que nos é repassado, né? Que vá preparando o nosso terreno, o terreno do nosso coração, para acolhermos essa semente de vida nova que é a Sagrada Eucaristia, né? E sem dúvida nenhuma, no momento ali dos santos, 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 onde o próprio rito da missa, né, nos é ensinado ali que nós unamos a nossa voz juntamente com a voz dos anjos e dos santos, mas o momento onde unimos, né, a nossa voz junto à voz do nosso anjo da guarda, para fazermos esse momento de louvor, esse momento de adoração à Santíssima Trindade, né, à santidade de Deus, né? Então toda a missa ali, do começo ao fim, não posso me esquecer também do ofertório, né, um momento sagrado, onde você vai colocar suas intenções, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, nas mãos do seu anjo da guarda. E você vai pedindo que o seu anjo da guarda leve tudo aquilo que você oferta naquele momento, sua vida, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, às mãos de Nossa Senhora, para que ela deposite dentro do cálice de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais um momento para a gente poder crescer em intimidade com o nosso anjo da guarda, né? E, obviamente, no momento da comunhão. O momento da comunhão, o momento mais sagrado. Logo ao nós comungarmos, Jesus, ele vem nascer dentro de nós, né? Naquele momento é um verdadeiro Natal que nós vivemos no nosso coração. Então, acontece algo muito místico. A maioria de nós não vemos, né? Mas o que é que ocorre ali, quando nós recebemos a Sagrada Eucaristia? De maneira digna, né? Quando estamos em estado de graça e comungamos essa graça eucarística. Ali naquele momento, nós, de fato e de verdade, nós nos assemelhamos à nossa Mãe Santíssima, né? E o nosso anjo da guarda, ele se une ao arcanjo Gabriel, né? E assim como o arcanjo Gabriel se portou diante de Nossa Senhora, o nosso anjo da guarda se porta diante de nós. Eles contemplam a Santíssima Trindade no nosso coração, olhando para nós. Obviamente é um momento rico para a gente poder criar intimidade com o nosso anjo da guarda, e nisso a gente poder, vamos dizer assim, gozar desse momento pleno de graças, né? Então eu vou falar um pouco assim desses dois sacramentos especificamente, o da confissão, né, onde a gente pode sim, de fato, de verdade, pedir que nosso anjo da guarda nos dê mais uma conscientização desse momento, né, e também da Sagrada Eucaristia, onde é um momento pleno de graças, né, e ali nosso anjo da guarda nos acompanha do começo ao fim da Santa Missa, né? Então esses são os dois sacramentos assim mais que eu vou falar hoje. Inclusive, né, Felipe, a gente está preparando que esse episódio saia na Quaresma, e um dos mandamentos da igreja é comungar uma vez na época da Páscoa. E para a gente comungar, a gente precisa se confessar. Por isso que é lindo nessa época também de Quaresma, quando a gente vê aquela fila enorme de pessoas finalmente se confessando, que às vezes as pessoas se confessam uma vez por ano, deixam para se confessar na Quaresma, para poder viver realmente muito bem a Páscoa, né?
Exatamente. Eu, particularmente, quando eu vou buscar confissão, eu fico muito feliz quando eu vejo muitas pessoas que vão se confessar e eu tenho que esperar um pouco, né? Eu não chego, vou logo me confessando, não. Eu fico feliz quando tem algumas pessoas na minha frente. Por quê? Porque isso me dá a oportunidade de eu justamente ali invocar meu anjo da guarda, me conectar com Deus, né? E justamente tomando consciência do ato que eu vou fazer, né? Naquele momento. E ali eu vou pedindo que Deus me conceda primeiro a graça da contrição, né? Que é o real arrependimento de todas as minhas falhas, dos meus erros, dos meus pecados. E vou pedindo justamente que aquele momento seja um momento especial, um momento pleno da graça de Deus, um momento de eu poder me encontrar com Jesus Cristo, né? É um momento pleno ali onde eu possa acolher toda a graça de misericórdia que é concedida através da confissão. Então é sempre bom, gente, quando você sair de casa para ir se confessar, você já invocando o seu anjo da guarda, você já ir se colocando na presença de Deus e você indo ali preparando o terreno do seu coração para acolher a graça que você vai receber no sacramento. Sem dúvida nenhuma, isso nos ajuda a progredir na nossa caminhada espiritual e também a aumentar a intimidade com o nosso anjo da guarda. Quando a gente começa a praticar isso, se torna algo até mais natural, mais comum. Muito bom. Eu gosto muito, sabe, Felipe, quando eu vou me confessar, sempre ir lá no Google, né? E pesquisar sobre como se confessar bem. Porque tem uns textos que nos auxiliam na hora da confissão, que ele vai percorrendo os 10 mandamentos, né? E vai falando sobre o que você pode ter feito de errado, que pode ter, assim, honrar pai e mãe. Então, você desobedecer o pai, desobedecer a mãe, não matar. Eu não matei ninguém, mas lá não é só matar fisicamente também, né? Aí, esses textos aí de como se confessar bem auxiliam bastante. É um verdadeiro exame de consciência também, que eu gosto muito, viu, Felipe? E sem dúvida nenhuma, né? E a gente vai lendo esses papeizinhos que vão nos ensinando, né? Justamente do que de fato é pecado, que o pecado é mais amplo do que, como você bem colocou, né? A gente acha que matar é só essa questão física, mas tem, às vezes, a gente mata com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações. A gente mata o amor, né? Por exemplo, né? Então, através dessas boas leituras e com auxílio e graça do Espírito Santo, com a intercessão do nosso anjo da guarda, ali a gente vai sendo iluminada a nossa consciência para a gente poder bem vivenciar esse momento pleno de graças. Vamos ver agora a nova pergunta. Felipe, a gente faz orações de intercessão e a gente pede muito que as pessoas, a gente orienta que as pessoas rezem aos anjos da guarda das pessoas por quem elas intercedem. Mas se a pessoa por quem a gente está intercedendo não tem uma relação com o anjo da guarda dela, como fica essa nossa oração? Qual o poder que essa oração tem, já que essa pessoa por quem a gente reza não tem intimidade com o seu anjo da guarda? Ótima pergunta, né? E aqui eu vou abordar alguns assuntos que são místicos, né? A oração, ela é um ato sobrenatural que nos é dado naturalmente pelo próprio Deus, né? E justamente a oração de intercessão. A oração de intercessão, ela tem um poder fora do comum. Ela atua, né? E o efeito dela é independente da pessoa acreditar ou não, né? Então, nossa oração, ela ultrapassa tempo e espaço. A gente pode interceder até pelo passado ou mesmo pelo futuro, né? Atinge ambos. Aqui eu vou dar um exemplo, né? A gente, quando reza pelo passado, aqui no exemplo que eu estou dando, são justamente aquelas pessoas que até já faleceram, né? E a nossa oração tem esse poder de atingir essas almas, as almas do purgatório, né?
Nossa oração também tem o poder de atingir o futuro. Um exemplo disso, a mãe de São Geraldo Magela, que rezava por ele antes de 20 anos antes dela ficar grávida, ela colocava as mãos na barriga e rezava por ele. É um exemplo de que a oração não tem nem tempo nem espaço, né? E São Geraldo se tornou justamente, já nasceu já com essa eleição de Deus justamente por essa oração. Então, a gente, quando tem intimidade com o nosso anjo da guarda, fica mais fácil interceder, ele nos ajuda, nos auxilia muito nessa questão. Alguém que não acredita ou não sabe, não tem essa intimidade com o nosso anjo, com o anjo da guarda, da mesma maneira é atingido por essa oração, né? E aqui eu vou dar um exemplo místico de como que a oração ela atua, né? A pessoa pode estar totalmente inconsciente, dormindo, né? Ou até mesmo em alguma situação delicada, como estado vegetativo, não importa. A oração ela atua da mesmo efeito, com a mesma graça, e por causa da sua fé, né? Que você está rezando ali, você está colocando aquela pessoa, sua oração tem sim o poder de curar, de libertar, de agir sobre aquela pessoa, né? Não por você mesma, mas justamente pela ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo agindo em nós, através de nós, nos concede essa graça. Quando alguém acredita no anjo da guarda, quando alguém se abre a essa intercessão e a ação dos anjos, essa graça é amplificada ainda mais. Mas mesmo uma pessoa que não acredite, uma pessoa que não tem intimidade com o seu anjo da guarda, uma pessoa que nem saiba, ainda assim a oração atinge da mesma maneira, né? Então é muito lindo a gente ver, né, o poder de Deus agindo através de nós, né? Nós somos apenas canal da graça de Deus, mas a graça de Deus vamos dizer assim, é atuante, né? Essa graça se atualiza e atua através de nós, é realmente ilimitada, uma graça sem limite. Porque também, né, Felipe, a pessoa pode ser de outra religião, pode ser ateu, mas todos nós temos o anjo da guarda. Isso, todos nós temos nosso anjo da guarda, nos acompanha dia e noite, e através da oração, né, quando a gente tem essa intimidade com os anjos, essa oração é amplificada, né? Se eu tenho intimidade com o meu anjo da guarda, isso, vamos dizer assim, não é só eu que estou intercedendo ali, também o meu anjo da guarda intercede junto. E o anjo da guarda daquela pessoa, né, ela não acredita no anjo da guarda, nem sabe da ciência dele, que ele não tem nem consciência dele. Mas esse anjo da guarda dela intercede por ela também dia e noite, e a gente se une a ele, né? É como se a gente fosse também um anjo da guarda daquela pessoa, nesse sentido de intercessão, né? Quando a gente começa a interceder. E é por isso que, como a gente às vezes quando se coloca como intercessor, a gente passa, a gente sente algumas situações que aquela pessoa está passando naquele momento, algumas situações que aquela pessoa está sentindo naquele momento, tanto espiritualmente quanto até fisicamente, né? É uma das graças do intercessor. Quem intercede sabe, né? Se você costuma interceder muito, é normal você, por exemplo, você está ótimo, você está bem, aí você vai interceder por uma pessoa que está passando por uma situação de depressão. É normal você sentir um pouco de abatimento durante aquele momento de oração, né? Porque você acolhe, né? Um pouco, Deus permite que a gente sinta um pouco do reflexo daquilo que a pessoa está passando. Para quê? Para a gente amar essa pessoa mais intensamente. E esse amor vai curando essa pessoa, né? Então, por isso que é importante a oração de preparação, para você se colocar como canal da graça de Deus, você interceder por essa pessoa e depois você rezar por você, para você, digamos assim, não é descontaminar a palavra correta, é você se harmonizar de novo com você mesmo. Você mesmo. Falando sobre intercessão, viu, Felipe? Eu me lembro quando eu era criança ou adolescente, eu pensava assim, se eu tiver que casar um dia,
a pessoa com que eu vou casar, o rapaz com que eu vou casar já nasceu. Então eu peço a Deus, né, que o conserve. E depois, quando os meus filhos também começaram a ficar assim, crianças, adolescentes, o Padre Marcos, no dia de São José chamava, né, os solteiros para fazer uma oração especial, sabe? Para com quem, assim, fosse ali no futuro as esposas, né, desses solteiros, desses rapazes solteiros, né? Então, assim, sempre é bom a gente rezar, mesmo a gente sendo solteiro, por quem a gente vai casar. Porque eu dizia assim para os meus filhos, vocês rezem por as moças, né, que vocês vão casar, para que Deus a conserve, né, na fé, para que vocês se encontrem, né, e para que ela também não morra antes do encontro de vocês, né, que não abata nenhuma doença. Inclusive, assim, é interessante que eu até falei isso para a namorada do meu filho, porque ela teve uma doença, um câncer, né, quando ela era jovem, e agora ela está curada, sabe? Já Glória passou por a aquele Deus. período de 5 anos e tudo, graças a Deus. E outra coisa também, em relação à intercessão, eu me lembro da minha mãe. A minha mãe, ela dizia assim, antes mesmo de quando vocês estavam na minha barriga, eu já consagrava vocês a Nossa Senhora. Tanto os meus filhos, como os meus netos, como os bisnetos agora. E não só antes de nascer, viu? Na hora que a pessoa estava perto de falecer, como ela comentou, na hora que ela estava perto da mãe dela, quando a mãe dela estava morrendo no hospital, na hora que ela sabia que o pai dela estava morrendo lá em outro estado, na Parnaíba, na hora que o meu pai também estava perto de falecer, né? Ela fazia como se fosse o advogado da pessoa, sabe? Dizia todas as coisas boas que a pessoa fez durante a vida, né? Porque a gente sabe que tem uma pessoa ali que está querendo condenar, né? O advogado do mal, né? Isso. Quando você vai para o seu juízo particular. Isso. Então, a mamãe também é uma pessoa que está aqui na Terra, que estava sendo a advogada de defesa da pessoa, Que sabe? bênção, que bênção, essa né? é a intercessão E que ela é fazia. justamente isso. Ela é um anjo intercessor, né? Se colocava como um anjo intercessor. E é justamente isso. A gente pode ver de que a oração, ela é ilimitada. A gente pode estar na distância que for, ela alcança, e no tempo que for, ela também alcança, né? Ou seja, nós podemos e devemos rezar pelo passado da gente, por situações que já passou, mas que Deus deseja curar lá atrás, né? Para poder trazer essa cura para hoje em dia, né? E a gente pode também interceder pelo futuro da gente ou de outras pessoas, né? Então, quando a gente faz esse tipo de oração, os anjos nos auxiliam, né? Como você bem colocou, que existe o anjo da família. O anjo da família, geralmente, ele acompanha a matriarca ou patriarca daquela família, né? Isto é, a pessoa mais, vamos dizer assim, mais antiga, geralmente são pessoas mais idosas daquela família, porque justamente aquela pessoa toma para si a responsabilidade de interceder pelos seus filhos, os seus netos, os bisnetos, né, até onde a geração alcançar. Então, a pessoa que se coloca como esse tipo de intercessão é acompanhada, além do seu anjo da guarda, pelo anjo da guarda daquela família, porque toda família tem o seu anjo da guarda. Aliás, os seus anjos da guarda, né? Porque o anjo da família não é só um, né? Nós temos o anjo da guarda matriarcal e nós temos o anjo da guarda patriarcal das nossas gerações, tá? Então são anjos que acompanham as nossas famílias, né? E esses anjos, como eu estou dizendo, ele acompanha essa matriarca, esse patriarca, que se coloca como intercessor de todos. Tá certo. Né? Vamos para a próxima pergunta, então. A próxima. Felipe, a gente costuma, né, chamar os nossos anjos da guarda nas nossas orações, principalmente as nossas orações do canal. Mas quando a gente está na nossa oração pessoal, se a gente esquece de chamar o nosso anjo da guarda e se a gente tem essa intimidade com ele, mas por um acaso a gente esquece de chamá-lo, ele também vem ficar com a gente, acompanhar a gente na nossa oração?
Gostei demais dessa pergunta, né? Uma pergunta enriquecedora. É enriquecedora porque ela serve como um leque que se abre para a gente explicar várias coisas, né? Existem essas orações, digamos assim, que programadas, as que já são feitas, né? Pai Nosso, Ave Maria, oração do Santo Anjo da Guarda, né? Oração de São Miguel, que é bom, é importante que façamos a oração do Divino Espírito Santo, é importante que a gente saiba esses tipos de oração, porque justamente ali são orações aprovadas pela igreja e que a gente vai rezando e a gente vai se colocando na presença de Deus, que a gente vai se colocando na presença do nosso anjo da guarda, que a gente vai se colocando na presença de Nossa Senhora, né, do céu, né, de uma maneira geral. E é sempre bom a gente saber, a gente rezar e tudo. Mas quando de fato, de verdade, nós temos essa intimidade com Deus e suas criaturas, seja Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, né? Seja algum santo, seja o nosso anjo da guarda, quando a gente se coloca naquele momento de oração, eles logo se aproximam de nós, né? O campo espiritual já se amplifica, já se expande, né? Essa atmosfera espiritual já fica ao nosso redor. E ainda que a gente se esqueça de rezar, né? Eles estão ali presentes irradiando graça, né? Até porque existem também as orações espontâneas, que essas orações espontâneas são importantes para o nosso progresso espiritual, né? Então, nós devemos sim orar a oração do Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumina. Amém. Mas também devemos e podemos desejar bom dia, meu anjo da guarda. Deus o abençoe, meu anjo da guarda. Né? Ter pequenos diálogos no dia a dia ali com o nosso anjo da guarda, isso nos ajuda a criar essa intimidade. E caso a gente venha esquecer a oração, mesmo assim ele está ali presente, irradiando graça, iluminando, né? E ele vai nos lembrar de rezar, de fazer essa oração, sem dúvida nenhuma, né? Porque é uma oração que a igreja acolhe, a igreja direciona, né? E onde a gente pede muita coisa, a gente está pedindo para a gente ser guiado, governado, iluminado, né? Sermos ali direcionados espiritualmente pelo nosso anjo da guarda. Então, uma oração, digamos assim, que por mais simples que seja, mas é uma oração muito profunda e muito bela. Felipe, você falando isso daí, eu me lembrei de uma coisa que eu estava lembrando, que era assim, eu tenho todo o carinho pelos nossos irmãos evangélicos, eles têm muito valor, mas eles acham que a gente idolatra imagens, eles acham que a gente diz que Maria é mãe de Deus, que Maria não é mãe de Deus, que é só Maria de Jesus, a parte humana. E você estava me lembrando outra coisa, que eles gostam muito de falar que eles não rezam, eles oram. Só que as nossas orações, Felipe, né, aprovadas, como você disse, pela igreja, já vai nos fazendo amplificar, né, aquele momento ali com já o divino, não é isso? Isso. E é muito difícil, sinceramente, Felipe, para aquelas pessoas mais simples fazerem realmente uma oração, né, do seu próprio espontâneo, do seu próprio interior. A Igreja Católica, com essas orações, elas já nos ajudam bastante. Sem falar que é bíblico, né, Pai Nosso? Exatamente. Foi Jesus que ensinou. Isso. Ave Maria, está na Arcanjo Bíblia. Gabriel. Exatamente. Então, são orações bíblicas, né? Orações aprovadas pela igreja, que são muito completas, né? A gente às vezes reza aquela oração ali, a gente já sente logo os efeitos na mesma hora, né? E a gente não cai no perigo de fazer orações até contrárias à nossa fé, ou orações, vamos dizer assim, perigosas. Eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor que alguém esteja doente, né? E que eu desejo que a pessoa fique boa daquela doença. E eu começo a rezar, e começo a exigir que Deus cure aquela pessoa a todo preço, de toda maneira. Isso é uma oração
errada. Porque eu não sei qual é a vontade de Deus. Será que é da vontade de Deus que aquela pessoa fique realmente curada? Ou que aquela pessoa pode até ficar curada, mas tem que passar um pouco por aquele processo de purgação já aqui na Terra? É um exemplo. Então, justamente para a gente não cair nesses erros, ter essas orações prontas, né, que a igreja aprova, como o Pai Nosso, onde a gente diz, seja feita a vossa vontade, né? Todo bom católico, toda nossa oração, nós sempre iniciamos invocando a Santíssima Trindade, né? Invocando a Santíssima Trindade como símbolo da nossa salvação, que é justamente pelo sinal da Santa Cruz, né? E logo em seguida, geralmente invocamos o Espírito Santo, para que justamente a gente seja movido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, a como realmente nos colocar na presença de Deus e a iniciarmos a nossa oração. Após isso, nós podemos sim fazer os nossos pedidos, alguma oração espontânea, enfim, e algumas orações devocionais, seja essas orações que nós encontramos nos papelzinhos de algum santo que a gente tem de devoção, seja o Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Terço, mas no final de toda a oração, nós dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade, entregar a nossa vontade para a vontade de Deus, porque Deus, Ele é o primeiro a querer curar uma pessoa, Deus é o primeiro a querer até mesmo ressuscitar uma pessoa, mas Ele sabe o melhor para cada um de nós, né? Então, é justamente isso, né? As orações espontâneas, elas têm o seu real valor, mas essas orações já programadas, já feitas pela igreja, têm um sentido muito mais amplo e profundo do que a gente imagina, onde até uma pessoa simples ali e tudo mais, que não saiba nem como orar direito, né? Mas rezando a Ave Maria, enaltece a Deus de uma maneira muito gloriosa através da sua devoção, ato devocional. Vamos agora para a próxima pergunta, Felipe. Ótimo. De novo a Rosinha. Ótimo. Felipe, e com relação aos sinais que os nossos anjos nos mandam, como a gente pode reconhecer esses sinais como mensagens de Deus para nós? Como também discernir se isso não é só uma intuição da gente, ou se é só um pensamento da gente e não uma mensagem realmente de Deus? Ótima pergunta, né? E novamente eu repito que é maravilhoso responder essa pergunta, porque ela nos serve como um leque, né? Que amplia muito mais a visão, a consciência da gente. A gente vai refletir nisso, né? Então, um dos dons do Espírito Santo é o discernimento do Espírito. Esse dom é muito importante a gente adquirir e utilizar ele em nossas orações, ou quando a gente recebe esses sinais de Deus. Como é que a gente se utiliza desse dom, irmão Regard? Através da oração. Ou seja, eu recebi um sinal, seja vindo de Deus ou do meu anjo da guarda, de algum santinho, algum sinal, sonho, alguma visão, alguma intuição, algum pensamento, eu vou fazer o discernimento se realmente veio da parte do céu, ou se não veio do meu humano, né? A gente faz esse discernimento através da oração, né? Você vai rezando, você vai pedindo que Deus confirme aquilo que você, aquele sinal, aquele pressentimento, aquela intuição, aquele pensamento que você recebeu. Após você refletir nisso, ainda que, por exemplo, venha do seu humano, venha da sua intuição, ou de um pensamento seu, o seu anjo da guarda se utiliza também dos seus próprios pensamentos, da sua própria intuição, para lhe intuir,
para lhe conduzir aos caminhos de Deus. Então vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa, ela está sem confessar. E de repente ela vem a intuição no íntimo da alma dela. Poxa vida, estou precisando me confessar. Porque recebeu aquela intuição, aquele pensamento interior ali e se lembrou das faltas, de algumas faltas que cometeu, né? E sentiu uma sensação, um pressentimento um pouco ruim, um peso, né? Espiritualmente falando, alguma coisa assim nesse aspecto. Ainda que venha do ser humano, ainda que fosse uma intuição sua, é por inspiração do seu anjo da guarda. Porque o anjo da guarda, eles se utilizam também da nossa intuição, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, para se comunicar conosco. Então o anjo da guarda, ele toca a nossa parte, vamos dizer assim, intelectiva da nossa alma, mas ele também toca na nossa parte sensitiva da nossa alma. Nosso anjo da guarda, ele se utiliza da nossa imaginação, ele se utiliza da nossa memória, ele se utiliza do nosso intelecto para nos transmitir esses sinais que podem vir através de sonhos, de visão, de acontecimentos, né? Agora volto de novo a repetir, aonde a gente vai discernir se realmente vem de Deus ou se é somente coisa da nossa cabeça, é através da oração. E uma vez discernido isso, se realmente é de Deus, a gente vai colher frutos santificantes, frutos que nos conduzem aos caminhos de Deus, e não frutos que gerem confusão, que gerem afastamento até de Deus. Aí não é, né? Aí é mais fácil ser do inimigo. É isso. Felipe, eu queria dizer até uma coisa aqui, sabe, um testemunho meu, que tem o Padre Robson, né, que é lá da TV Pai Eterno. Há muitos anos atrás, assim, ó, eu vou te dizer, há 12 anos atrás, eu gostava muito de assistir já a Canção Nova, Evangelizar, acho que não tinha na época, mas era a Canção Nova, e eu ficava assim um pouco com o pé atrás em relação ao Padre Robson, a TV Pai Eterno, só porque na Bíblia vem dizendo que você não deve fazer a imagem de Deus, e tem o Pai Eterno, aparece a imagem, né, como se fosse naquela da Santíssima Trindade. Vou até colocar a imagem aqui na edição, e tem Deus Pai, aí tem, acho que uma pomba, né, aí tem Deus Filho, e eu achava aquela imagem estranha, sabe? Não vou comprar uma imagem dessa, por que a pessoa fica fazendo imagem de Deus? Aí eu estava assistindo justamente o Padre Robson. Ele pegava um copo d'água e fazia uma oração para abençoar aquele copo d'água. Ele fazia muito essa oração. Até hoje tem, mas eu acho que é com outros padres. Aí, enquanto ele fazia a oração, eu disse assim: Deus, se realmente isso daí é certo, eu queria que o Senhor me desse uma resposta sobre esse assunto aqui que eu estou querendo resolver. Pois você imagina que o meu celular tocou, eu fui ver uma mensagem, era um e-mail sobre o assunto que eu tinha pedido a confirmação. Olha só, né? Então a gente pode ver que você viu aquele sinal exterior. E o sinal foi dado antes de ele terminar a oração. Sim, sim. Você viu aquela sinal exterior, aquela, vamos dizer assim, representação de Deus, e você ficou um pé atrás, um pouco em dúvida. O que é que você foi fazer? Uma oração. Senhor, me confirme. Né? Você foi pedir uma confirmação. E nisso Deus enviou um outro sinal, né? Comprovando de que aquilo que você estava vendo de fato e de verdade era lícito, é lícito, faz bem, né? E inclusive é uma ótima devoção que nós católicos temos, né? Os pais das misericórdias, né? O Pai Eterno. Pai Eterno, né? Pai Eterno. Então é justamente isso, né? É para isso que também nos serve as imagens, né? As imagens de Deus, os quadros de Deus, essa simbólica católica, né? A própria natureza é um desenho de Deus, né? Então tudo isso nos serve também de sinal, através de um quadro, através de um momento de oração, olhando a natureza, a gente recebe esse sinal de Deus.
e que através da oração a gente acolhe essa graça. Então é um exemplo desse discernimento que você fez aí corretamente. Eu até me sinto assim meio boba, sabe? Porque na própria Capela Sistina a gente tem aquela imagem ali de Deus, né? Pintado por Michelangelo, né? No teto da Capela Sistina, tocando assim, quase que tocando o Adão, né? Isso. Na criação do mundo ali. Isso. A representação de Deus, né? Deus, ele é representado de várias maneiras. Porque também é o imaginário, né, do homem, né? De como, Isso. em forma de arte, ele imagina como seria Deus. Isso. E Deus, ele se utiliza da nossa imaginação, da nossa memória, do nosso intelecto, até mesmo da nossa vontade, são as faculdades da alma, né? As potências da alma, faculdades da alma. Deus se utiliza disso para nos confirmar a presença dele, né? Se é ele agindo, se é ele atuando ali, através daquele sinal, aquele símbolo que a pessoa recebeu. A próxima pergunta, a gente vai apresentar a Rosilene novamente. Amém. Quando às vezes a gente está rezando e a gente oferece a nossa oração ou nossa Ave Maria por anjo da guarda, você às vezes comenta, né, que eles ficam muito felizes com isso. E a gente oferece, né, em agradecimento, né, aos nossos anjos da guarda. E às vezes a gente reza pela missão deles, mas eles realmente precisam de oração também? Ótima pergunta, né? Uma pergunta realmente assim enriquecedora. O nosso anjo da guarda é um ser de total poder. Eles são gloriosíssimos, são virtuosíssimos, são plenos e cheios da graça de Deus. Por que então rezar pelo anjo da guarda? Nenhum católico, nós não rezamos pelo anjo da guarda da gente. Essa pode ser até uma expressão utilizada. Eu vou rezar pelo meu anjo da guarda, vou rezar pelo seu anjo da guarda. Por que a gente não reza pelo nosso anjo da guarda? Porque ele já tem toda a graça. Ele não precisa de intercessão para ele, né? Mas nós rezamos pelo nosso anjo da guarda, ou pelo anjo da guarda das outras pessoas, pelas intenções deles, porque eles têm uma missão aqui na Terra, né? E essa oração que nós fazemos é como se a gente desse permissão, legalidade, para eles agirem em nosso favor ou em favor daquela outra pessoa. Aqui remota também até a primeira pergunta que ela fez, de que se a nossa oração ela é válida para uma pessoa que nem acredita no anjo, ou que não sabe da existência dele, ou enfim, através da nossa oração pelo anjo da guarda daquela pessoa, mas aqui não é pelo anjo em si, é pelas intenções daquele anjo. Aquele anjo pode levar e atuar uma graça de cura. Aquele anjo pode atuar e levar uma graça de libertação. Aquele anjo pode atuar em uma graça de um livramento até, ou de uma graça de conversão, né? Então, através da intercessão. É para isso que estamos aqui sempre invocando o nosso anjo da guarda e rezando. Aqui eu vou colocar entre aspas, por ele, né? Nós não rezamos pelo anjo em si, mas pelas intenções deles. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dando legalidade para ele agir espiritualmente em nosso favor, em nossa família, as pessoas que amamos e até em nossos inimigos, né? Na Bíblia não diz para a gente abençoar os inimigos? Então, quando nós rezamos pelas intenções do anjo da guarda dos nossos inimigos, é uma maneira muito boa, eficaz, de levar exatamente aquilo que eles estão precisando. Seja uma graça de libertação, seja uma graça de cura, ou mesmo uma graça de conversão, né? Aqui eu faço uma correlação com a pergunta número 2 aqui que ela fez, que é maravilhoso, que é a questão de como se diz, uma das perguntas aí atrás, que ela fala sobre essa questão de, né, a oração que eu toquei aqui, de que pode ser até uma oração
da maneira certa, né? Como rezar corretamente. Então, às vezes a gente não sabe nem como pedir, né? Então a gente reza uma Ave Maria, vale por aquele pedido que a gente fez, né? A gente reza e pede ali, como é que eu vou rezar por essa pessoa que, sei lá, fez essa maldade, consagrada a Eucaristia, é inimigo de Deus, é inimigo da igreja, como é que eu vou interceder por essa pessoa? Como é que eu vou devolver o bem em uma situação onde a pessoa fez o mal contra mim, contra alguém, contra a própria igreja? Então nós não sabemos, mas o nosso anjo da guarda, o anjo da guarda daquela pessoa principalmente, sabe a graça que aquela pessoa precisa. Então, reze pelo anjo da guarda dos seus inimigos, da pessoa que fez o mal à igreja, da pessoa que lhe persegue, que lhe difama. Você rezando pelo anjo da guarda, pela intenção do anjo da guarda daquela pessoa, você está levando uma graça de cura, uma graça de libertação, uma graça de conversão, uma graça de proteção, até mesmo para você. Vou falar aqui um testemunho muito breve, mas cabível nesse momento de aqui partilha, né? Nesse momento católico. Então, uma vez eu estava, vai fazer mais de 10 anos atrás, já tinha a graça de ver o anjo da guarda do mundo espiritual. Uma vez eu estava na Aldeota, né? Aqui um bairro aqui de Fortaleza, e era de noite, mais de 10 horas da noite. Eu estava numa parada de ônibus e só tinha eu nessa parada de ônibus, e a parada de ônibus estava meio escura. Veio um rapaz que, pelo modo que trajava, pelo modo que vinha, a gente via que estava alterado, seja por alguma química, de algum tipo de coisa ilícita, enfim. Vinha alterado ali, vinha até falando um pouco só. E vinham se aproximando aqui, assim, de mim, né? E já com a intenção mesmo de talvez fazer algum mal, alguma coisa. Na mesma hora, eu disse em pensamento: está repreendido em nome de Jesus. Comecei a fazer uma oração de libertação, pedindo que Deus me trouxesse o livramento e me protegesse daquele rapaz que poderia ser usado para fazer mal contra mim, né? Na mesma hora surgiu um anjo muito glorioso. Meu anjo da guarda estava do meu lado, permaneceu do meu lado, mas eu vi esse anjo muito glorioso que surgiu naquele momento, que segurou aquele rapaz e o fez sentar na cadeira, o fez sentar no banco, né, da parada de ônibus, ao ponto dele tentar se levantar e não conseguia mais, o anjo da guarda segurando. Ele achava o quê? Que era uma força invisível, né, que estava segurando ele, mas eu que tive a graça de ver o anjo da guarda daquele rapaz, estava segurando ele lá. E eu comecei a fazer a oração de libertação, mais ainda, porque eu achei que aquele rapaz precisava ser liberto naquele momento. Comecei a ministrar uma oração, sem impor a mão, de maneira discreta, mas em pensamento comecei a ministrar. Aí então aquele anjo glorioso que estava segurando ele estendeu a mão para mim e disse: pare, pode ficar tranquilo. E aí disse: eu sou o anjo da guarda dele, reze pela conversão dele, né? Então aquele jovem não estava precisando da graça talvez de libertação, mas aquele jovem precisava de uma cura interior, de conhecer o amor de Deus mais profundamente. Quer dizer, eu fui assim direcionado pelo anjo da guarda daquele rapaz a mudar a oração que eu estava fazendo, e comecei a rezar oração pedindo que ele tivesse um encontro pessoal com Jesus, que ele fosse tocado na alma dele. Nisso chegou o ônibus, eu entrei dentro do ônibus e continuei intercedendo por aquele rapaz. Então a gente pode ver de que muitas vezes nós não sabemos nem como rezar, nem a maneira que, né? Mas os anjos sabem, né? E estão ali a nosso favor. É assim. Obrigada. Amém. Vamos para a próxima pergunta, então. Nessa nova pergunta, nós teremos a Rose, do NTPS, do canal Nossos Textos, do Pedro Siqueira, novamente. A Rose, quando eu pedi para ela fazer uma pergunta, ela fez várias. Eu achei isso ótimo. Maravilha. Né?
E, assim, o Felipe Augusto, ele participa várias vezes também das lives do canal dos nossos textos com Pedro Siqueira, que é a Rose, a Jéssica e a Márcia, né? Isso, e isso mesmo. A Márcia já passou aqui recentemente no episódio do nosso canal, a Jéssica passou no ano passado também, de mais ou menos cerca de novembro, que a gente viajou e aí foi conversar com ela lá em São Paulo. Vamos aqui agora a pergunta da Rússia. Outra pergunta. Amém. Tem uma pergunta que às vezes as pessoas nos fazem, é sobre o anjo da guarda dos filhos. Se os pais, as mães, eles têm autoridade, né, sobre os anjos da guarda dos filhos, se eles podem rezar pedindo que o anjo da guarda ajude, né, na relação ali com os filhos. E também surge a pergunta, se o meu filho é adotado, eu tenho essa autoridade também sobre o anjo da guarda dele, eu posso fazer esse pedido, né, ao anjo da guarda, eu posso rezar, né, por ele? Ótima pergunta, né? Então, assim, não só pode como deve, porque é missão, né? Então, é missão dos responsáveis, dos pais, rezarem pelos filhos. Essa missão também é estendida aos padrinhos, por exemplo, né, daquela criança, os padrinhos de batismo, eles têm a responsabilidade de rezar e pelo anjo da guarda, né, e direcionar aquela pessoa para os caminhos de Deus. A autoridade que eles têm é uma autoridade única que Deus concede ao pai e à mãe daquela criança, daquele filho. Ainda que o filho possa ter 30 anos, 40 anos, a mãe e o pai continuam com a mesma autoridade espiritual, porque é uma autoridade dada pelo próprio Deus. E essa autoridade se reflete da seguinte maneira: onde a mãe que conhece aquele filho muito bem, pode até, com as palavras dela, direcionar mesmo, sabe? Assim, por exemplo, dizer, olha, ajude o meu filho Bruno, porque meu filho Bruno está com problema nessa matéria aqui do colégio, meu filho está muito desobediente, nisso, coloque pessoas boas. Ou seja, ela pode direcionar, ela não só pode como deve direcionar, até com as palavras dela, né? Dizendo mesmo assim, por que isso? Porque isso vai dar legalidade espiritualmente para que Deus atue exatamente naquilo que ela está pedindo, né? Por isso que as nossas orações devem ser intencionadas, né? Devem ser carregadas por uma intenção, né? Não pode ser oração também, vou rezar para que Deus abençoe. Deus abençoe, mas que área? O que é que você deseja que seja abençoado? Utilize também essa autoridade de mãe e de pai que você tem, né? E o anjo da guarda daquela pessoa, naquela mesma hora de prontidão redobrada, vai atuar naquela área, naquela colocação que a pessoa fez, né? Pergunta que ela fez sobre essa questão da adoção. Espiritualmente, a pessoa que adota tem a mesma autoridade, mesma força, mesmo poder dado por Deus sobre aquela criança, sobre aquele filho. E um exemplo disso, São José e Nossa Senhora. São José, pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e tinha total autoridade sobre ele, aqui na terra, né? É tanto que a Bíblia vai dizer que Jesus estava sujeito aos seus pais, a tudo, né? Extremamente obediente, extremamente sujeito a tudo. Então, essa mesma realidade que acontece com São José, de que ele, por ser essa adoção, né? Mas mesmo assim, é uma adoção paternal, mas é uma adoção que se estende à graça espiritual, né? Dele realmente, de fato, ser pai de Jesus. Da mesma maneira, uma pessoa quando adota uma criança, né? Quando uma pessoa adota aquele filho, espiritualmente aquele filho tem a mesma, vamos dizer assim, está na mesma sujeição que fosse um consanguíneo, né? Que fosse sanguíneo daquela outra pessoa.
Agora nós vamos ver uma nova pergunta da Rose. Bem, os nossos anjos, eles são puro espírito, né? E eles têm a missão, eles se movem numa velocidade que a gente não consegue imaginar. Mas eles também têm atribuição, outras missões nos coros deles, além de nos guardar, né? Nos coros que a quem eles pertencem. Então, como saber se realmente ele vai interceder por aquele pedido, ou quando a gente chamá-lo, se ele estiver em uma missão? Como a gente sabe que ele realmente vai nos atender? Ótima pergunta, né? Os anjos, eles são seres misteriosos, como ela bem colocou, eles são por espírito. Se eles são por espírito, eles são livres e atuam fora da matéria. Não é na mesma lei da matéria, é na lei do espírito, né? Então, o anjo da guarda, ele pode fazer várias funções ao mesmo tempo. O anjo da guarda, por exemplo, eles têm a graça da bilocação, de estar em vários locais ao mesmo tempo. Então, enquanto o nosso anjo contempla Deus face a face continuamente, lá no coro deles, lá no reino dos céus, ao mesmo tempo ele está aqui na terra cuidando da gente, em bilocação. Ao mesmo tempo ele está aqui dentro de nós, aqui atuando entre nós, em outro país, resguardando alguém que mora distante de você, ou enfim, eles servem a Deus dia e noite, através de nós, né? Quer dizer, eles têm duas maneiras de servir a Deus, ou diretamente, ou através de nós, como são seres muito humildes, e estão a serviço aqui dessa missão, então estão através de nós, né? E nos servem dia e noite, toda hora, todo instante. Cada oração, por mais simples que a gente faça, por mais simples que seja, eles se fazem presente ali e são muito, vamos dizer assim, são muito disciplinados, né? Eu vou dizer esse termo, né? São extremamente assim dóceis aos suspiros de nossas almas, né? Quando a gente faz uma oração, eles estão ali totalmente prestativos para a gente, né? A gente não precisa nem chamar direito, já se fazem presentes. Eu costumo dizer isso, quando você pensa no seu anjo da guarda, seu anjo da guarda, além de já estar presente, ele é que pensou em você, você captou esse pensamento e pensou nele, né? Porque justamente são seres por espírito, que não estão presos à matéria, às limitações da matéria. Por isso eles estão sempre ao nosso serviço, dia e noite, toda hora. Quando estamos conscientes e quando estamos inconscientes, estão nos protegendo, nosso físico, nosso emocional, nosso psíquico, nosso moral e nosso espiritual. Todo o nosso ser é protegido pelo anjo da guarda desde criança e seremos protegidos até o último segundo, né, de vida aqui na Terra. Obrigada. Obrigada, momento católico. Obrigada, Momento Católico, por esse momento, né? Com esse momento com o Regard, esse momento com os anjos, esse momento aqui no canal. Muito obrigada pela participação, foi uma honra. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço você, Rose, por tantas perguntas magníficas, como o Regard fala, né? Isso, exatamente. Perguntas enriquecedoras, né? Como eu costumo dizer aqui, que nos abriram um leque, né? Um leque do quê? Da consciência da gente, né? Que em uma só pergunta a gente pode expandir para vários assuntos, nos dando várias perspectivas, né? Daquele única pergunta ali, a gente pode entender muita coisa da doutrina católica. Tudo isso que eu estou falando aqui faz parte da doutrina, parte da doutrina católica, né? E nós temos mais outras perguntas também, viu? Amém. Vamos ver lá. a próxima. Vamos lá. Olha aí quem a gente trouxe para cá. A Jéssica, também do canal Nossos Textos com Pedro Siqueira, para fazer perguntas para o Regard. Vamos lá, então. Maravilha. Felipe, você já teve alguma experiência também com os anjos da guarda dos seus seguidores?
Assim, eles já foram visitar você num local de oração que você estava, pedir, né, para rezar por aquela pessoa que ele é guardião, e aí depois esse tipo de pedido, né, do anjo da guarda, desse seguidor seu, ou amigo, enfim, se já se confirmou, né, se a pessoa depois veio comentar com você algum tipo de pedido, né, que ela tinha feito, e o anjo da guarda, por exemplo, foi avisar você, né, que a pessoa estava precisando de oração naquele momento? Interessantíssimo essa pergunta que ela fez, né? Gostei muito, né? E assim, todos os dias, todo dia alguém ou alguma coisa acontece e eu logo em seguida recebo a confirmação de alguém, daquela pessoa que eu estava intercedendo, e recebeu, enfim, né, algum sinal de Deus, e que eu tenho a graça de também receber esse mesmo sinal ou tipo de sinal. Mas tem alguns que realmente, assim, algumas histórias que ficam um pouco mais registradas, né? Eu vou falar de uma história anterior à missão Regaletuá, na minha própria, vamos dizer assim, caminhada de oração, e depois eu vou partilhar uma história também, uma confirmação hiper interessante do grupo Regard, né, atualmente. Então, uma vez eu comecei a participar de um grupo de oração aqui em Fortaleza, isso no ano de 2019, no começo de 2019, ali no meio de 2019. E eu não conhecia ninguém do grupo, ninguém também me conhecia. Quando der fé, mas existia já um grupinho já pelo WhatsApp, desse grupo que eu estou falando aqui de Fortaleza. Então eu cheguei em casa uma vez, estava de madrugada, 2 horas da manhã. De repente o meu anjo da guarda me acorda. É normal me acordar às vezes assim, e geralmente quando eu acordo eu rezo um Pai Nosso, 3 Ave Marias e logo volto a dormir ou alguma coisa assim. Mas nesse dia especificamente comecei a rezar um Santo Terço. Fui rezando o credo e daqui a pouco eu já estava rezando o terço todo, como se tivesse com sede de oração. E eu sem saber por quê. E eu perguntei ao Espírito Santo: meu Deus, por que isso? Por que você me despertou e está me fazendo rezar o terço agora? Nisso surgiu a imagem de uma mulher na minha frente, uma senhora, e essa senhora como puxando os próprios cabelos e reclamando algumas coisas e pedindo socorro. Meu Deus, socorro, me ajuda e tudo e tal. E eu comecei a rezar. E nisso que quando eu comecei a rezar, eu comecei a sentir uma enorme paz, uma paz muito tranquila, uma presença de Maria. E eu comecei então a transmitir essa paz para que aquela pessoa que, como eu via em visão, eu não sabia nem quem era, né? Não sabia nem se era pessoa viva, quem era aquela pessoa. E na mesma hora, meu anjo da guarda, então, eu perguntei: meu anjo da guarda, quem é essa pessoa? E aí ele me disse: faz parte do seu grupo de oração, o grupo que recentemente você entrou. É mesmo? O nome da pessoa é fulano de tal. Tudo bem. E chegou no outro dia de manhã, assim, por volta de 7 horas, eu digo: meu Deus do céu, eu nem conheço essa mulher, como é que eu vou entrar aqui em contato com ela e falar? Mas enfim, o Espírito Santo me conduziu, né, a partilhar, não a experiência em si, mas de simplesmente dizer que eu estava rezando por ela. Aí eu fui, abri o WhatsApp e escrevi para essa pessoa: olá, bom dia, quero dizer que meu nome é Felipe, que eu estou rezando por você, que Deus lhe abençoe, guarde e ilumine, que essa madrugada eu rezei o terço por você. Isso, né? No grupo? Isso, desse grupo. Porque você não sabia qual era a pessoa do grupo. Não sabia nem quem era a pessoa, né? Fui procurar pelo nome, pela fisionomia, eu reconheci. Quer dizer que você falou diretamente com a pessoa. Enviei para a pessoa e desliguei o celular. Certo. Não vi nem se a pessoa visualizou ou não. Certo. Mas enviei essa mensagem, algumas mensagens, assim, dizendo quem eu era e tudo, e dizendo que eu tinha rezado o terço para essa pessoa. Certo.
Quando foi assim, uns 2 dias depois, eu já tinha visto que a pessoa tinha visualizado a mensagem que eu tinha enviado. E era o dia do grupo. O dia do grupo, da reunião da gente aqui em Fortaleza. E eu fui lá, participei do grupo, estava tudo bem. A pessoa, inclusive, se fez presente, mas a pessoa não tocou no assunto nem nada durante o grupo inteiro. Quando chegou o final do grupo, após um momento de oração, aí a pessoa que coordenava o grupo disse assim: alguém tem alguma coisa para testemunhar do grupo de hoje e tudo? Aí essa pessoa pegou e disse assim: eu quero testemunhar aqui, e é um testemunho muito verídico. Essa pessoa dizia assim com muita convicção, né? Aí foi e disse: olha, eu tenho problemas para dormir, sofro de insônia, tenho depressão. Começou a dizer várias situações em que ela passava. E aí disse assim: uns 3 dias atrás, em uma determinada noite, eu já tinha... eu fui fazer uma oração pessoal com Deus e eu não consegui orar. E eu tentei fazer essa oração pessoal por mais de 2 horas. Isso já de noite, 8 horas da noite. Quando foi 10 e pouco da noite, eu tentei dormir e eu não conseguia. Passou 1 hora da manhã, não conseguia. 2 horas assim, até uma e pouco da manhã, quase 2 horas da manhã, e não conseguia dormir, essa pessoa. Então, ela disse, ela morava em um apartamento. Ela disse que o desespero era tão grande que ela simplesmente não fazia outra coisa a não ser pedir socorro: meu Deus, me ajuda. E pensou até em pular desse apartamento e tudo mais. De repente ela disse que do nada, não sabia explicar como, ela foi tomada de paz. Sentiu uma paz muito grande sobre todo o ser dela. E ela disse assim que começou a fazer uma oração espontânea e que ficou muito em paz, assim, uma paz que há muito não sentia, ela disse. E fez essa oração pessoal e após ela fazer aquele momento de oração com Deus, ela disse que teve uma noite tranquila também, que há muito não tinha, né? E ao ponto que ela esqueceu até de tomar o remédio que ela tomava e tudo. E ela disse que só conseguia dormir se tomasse aquele remédio. Ela disse que esse remédio era um pouco forte, ela se acordava mais de 10 horas da manhã e ainda bastante cansada. Um pouco cansada e tudo. Naquele dia ela disse que se acordou 7 horas da manhã, muito bem disposta, cheia assim de energia, vamos Glória dizer. a Deus. E assim, uma paz, a paz permanecendo nela todo o tempo, né? E ela diz: qual foi a minha alegria a abrir meu celular exatamente ali 7h30 da manhã e ver uma mensagem do irmão que eu nem conhecia, mas que está aqui presente, o irmão Felipe, dizendo que tinha rezado o terço por mim naquela madrugada. Isso foi ótimo, porque me confirmou a paz que eu senti, de que é a paz de Nossa Senhora, né? Essa rainha da paz que cuida da gente dia e noite e tudo e tal. E aí, logo em seguida, após esse testemunho, né, nós depois nos abraçamos e compartilhamos de coisa boa, presença de Deus, né? E é uma amiga minha que até hoje, que acolá conversamos. Então, essa experiência que eu tive, muito assim, que realmente assim, para mim tem um toque muito especial, né, que isso foi antes da missão Regar Leitoar, em 2019. De 2020, o finalzinho de dezembro de 2020, que foi quando surgiu a missão Regar Leitoar, para cá... Já era na pandemia, né? Já na pandemia. No auge da pandemia, né? 2020, o final de 2020. Então, de lá para cá, como eu estou dizendo a vocês, todos os dias eu tenho uma experiência, algo que aconteceu com alguém que me segue, alguém que participa das minhas orações, alguma coisa assim. Mas tem algumas realmente que são muito especiais, né? Algumas se destacam mais.
Então, por exemplo, eu também aqui acolá eu faço algumas peregrinações, eu chamo assim, né, que algumas missões que eu viajo para alguns locais, aqui de Fortaleza, do Brasil mesmo. Então, em São Paulo, eu fui visitar Aparecida. Nessa visita de Aparecida, teve alguns regardianos que estavam lá presentes, né? E aqui eu vou falar o nome dessas pessoas porque não vejo problema em citar. São pessoas que fazem parte do meu grupo, são minhas amigas, né? Então eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava conversando com uma irmã que é do grupo Regard, que é a irmã Vanessa, e ela estava assim do meu lado, a gente estava conversando, isso em São Paulo, quando surgiu um pássaro. E a gente já tinha invocado o Espírito Santo, a gente tinha invocado os anjos, estávamos ali em um clima de oração. Esse passarinho começou a voar próximo de nós, tudo bem, um pássaro assim, na distância de uns 5 metros de distância, né? Desse pássaro cai uma pena, pequenina pena, né? E essa pena vem flutuando, pairando, e vem parar próximo de nós, praticamente em nossas mãos. Antes disso, eu disse para a irmã Vanessa, interessante, seu anjo da guarda parece que é está um só com o anjo da guarda da irmã Eliana. E o grupo tem algumas Elianas, mas eu disse assim, a Eliana Moraes, ainda digo, né, aí falei, seu anjo da guarda está um só com o anjo da guarda dessa irmã. E ficamos calados nisso e tudo mais. Interessante, que bom que o meu anjo da guarda está como se fosse um só, unido a ele. Pairou essa pena praticamente em nossa mão, né? Aí então essa irmã quis registrar esse momento e disse assim, deixa eu bater essa foto para que fique registrado esse momento e tudo. Aí bateu essa foto. Quando nós fomos abrir o celular, que ela quis registrar esse momento no nosso grupo, lá estava a irmã Eliana, tinha acabado de postar uma foto com uma pequena pena também de um pássaro, não sei como foi, um sinal que recebeu do anjo da guarda também, né? Não que os anjos materializem pena ou algo assim, como bem colocou a irmã Rose antes, são seres por espírito, mas os anjos podem sim dar pequenos sinais. E esse foi um pequeno sinal de que ele quis dizer que, de fato e de verdade, os anjos delas estavam interligados um com o outro, né? Agindo ali naquele momento espiritualmente, agindo ali naquele momento em comunhão, né? Tanto que as duas pensaram ao mesmo tempo de postar as mesmas fotos, mostrando as penas em suas mãos, praticamente simultaneamente, com diferença ali de segundos. Então, quer dizer, já tinha batido a foto, ia postar no grupo. Quando abriu o grupo, antes de postar, a outra colocou. Foi exatamente assim. E nós vimos ali ao vivo e ao cores acontecendo isso, né? Então, são pequenos sinais. Eu também, uma vez, eu não me esqueço disso. Uma vez eu fui acompanhar uma pessoa, que essa pessoa segue o Pedro Siqueira. E o Pedro Siqueira tinha dado o nome do anjo da guarda dessa pessoa. Mas, às vezes, a mesma pessoa sabendo o nome do anjo da guarda, é um pouco assim, a pessoa fica um pouco em dúvida, às vezes, né? E eu fui partilhar com esse irmão, é um irmão. Eu conversando com esse irmão, uma das primeiras perguntas que ele fez foi, qual o nome do meu anjo da guarda? E eu fui e falei o nome do anjo da guarda dele. Pedi a graça de Deus, naquele momento, se era da vontade de Deus que eu soubesse. O anjo da guarda dele se fez presente, tocou nele e me disse o nome mentalmente. Meu nome é fulano. E eu fui e falei, olha, o nome do seu anjo da guarda é fulano. E ele me disse assim, ele se impactou e ele me disse, o Pedro Siqueira já tinha me dado esse nome.
mas eu precisava dessa confirmação. Eu digo, com certeza você precisava, porque foi o seu anjo da guarda que me disse, né? Assim, né? Não foi meu anjo da guarda que me disse, ou não surgiu aquela palavra, mas o próprio anjo da guarda dele me falou. São pequenas confirmações que isso vai nos, vamos dizer assim, nos mostrando, né? Dessa comunhão que um dia nós vamos ter tranquilamente lá no céu, mais espontâneo, a presença dos anjos lá, comungando aqui, ou comungando lá, né? Mas que a gente já recebe essa ponta do iceberg, um pouquinho, uma pontinha daquilo que vamos ver lá no céu, aqui, né? Entre aquela frase da Bíblia, né? Há muito se é dado, muito se é cobrado. Então, nós temos os nossos talentos, nós temos que utilizar eles através da intercessão, da oração, né? Do serviço a Deus. Deus vai nos dando esses instrumentos, esses presentes, essas graças, e à medida que a gente vai se utilizando disso, mais graça a gente vai recebendo, mais sinal é assim. O mundo espiritual está à nossa volta. Você mesmo agora pode ter uma confirmação de Deus na sua vida, né? Se você estiver em conexão com o seu anjo da guarda, com Deus, com a Santíssima Trindade. Muito bem, vamos para a próxima pergunta então. Vamos ver mais uma pergunta da Jéssica. E a pergunta que eu queria fazer é se você já teve alguma experiência com seu anjo relacionada, por exemplo, a ele acordar você. Alguns relatos, né, de São Padre Pio, que a gente tem de São Padre Pio, contados por ele, ou contado por pessoas que conviveram com ele, falam, né, que o anjo dele desempenhava diversas funções, o anjo da guarda dele. E entre elas, até mesmo despertador, né? Ele costumava avisar, né, quando São Pio tinha que acordar, ou quando alguém que era responsável por ajudar ele também pegava no sono e tinha que acordar e ir lá ajudar ele. E aí eu queria saber se você já teve também alguma experiência dessa forma, que o seu anjo precisou lhe acordar, ser um pouquinho de despertador para ajudar você. Ótima pergunta, né? Bem cabível para esse momento. Bom, eu não sabia que ia vir, então abordei um assunto antes, justamente onde isso aconteceu. Isso é um pouco corriqueiro comigo, né? Comigo isso acontece de noite e de dia, né? Meu anjo da guarda me acorda. É um dos primeiros seres que eu vejo logo pela manhã ou mesmo de madrugada, às vezes eu me acordo já de madrugada. É o meu anjo da guarda. Ele está ali para me acordar justamente e também para me resguardar, me proteger. E como função angélica de anjo, de mensageiro, ele vem logo me trazer uma mensagem. Reze por alguém, ou então faça tal serviço a Deus, faça determinada coisa. Né? Até às vezes alguma coisa cotidiana ali que eu me esqueci de fazer, ou que eu preciso fazer, que eu peço que ele me lembre. Ele vai lá e nos lembra, o nosso anjo da guarda, com todo respeito ao anjo, né? Mas aqui eu quero apenas falar como se fosse um exemplo. Ele é como se fosse um instrumento nosso. Existe um serviço nosso, né? Então ele nos serve a todo tempo. É como, equiparando aqui, é como se fosse um celular, que se você programar o seu celular para lhe acordar, tocar o despertador, ele vai tocar, vai lhe lembrar aquela função. Pois assim também o nosso anjo da guarda, ele está também disponível da mesma maneira, né? E diversas vezes, como eu estou dizendo, me acordam ou me desperta, meu anjo da guarda, né? O anjo da guarda das pessoas que eu rezo também. Aqui eu vou falar algo místico, né? Uma vez alguns anjos, não só o meu anjo da guarda, alguns anjos se aproximaram de mim e me perguntaram, me pediram, olha a fineza, a gentileza que os anjos têm, me pediram a permissão de poder utilizarem a minha imagem. Eu não entendia nesse tempo o porquê que eles precisavam utilizar da minha imagem. Eu digo, podem se utilizar na minha imagem, né? Podem utilizar a minha aparência, né? Foi uma permissão que eu dei a esses anjos. Por que isso?
para que justamente eles apareçam em sonhos de algumas pessoas, e assim, a serviço místico, ou até mesmo aparecer para alguém com a minha imagem ali, para que justamente essa pessoa reze por mim, entendeu? Então, é dessa maneira. No meu dia a dia, várias vezes, os anjos da guarda aparecem na imagem das pessoas, com a imagem delas. Por quê? Porque assim eu vou saber quem é aquela pessoa que eu preciso rezar. Então o anjo da guarda aparece com as características da irmã Vera, por exemplo. O anjo da guarda dela vai aparecer como se fosse ela, né? O anjo da guarda de João ou do Pedro vai aparecer com a característica dele, característica dela, para que eu saiba quem é o anjo da guarda daquela pessoa. Diversas vezes acontece isso, né? Eu até falei aqui do exemplo onde eu tive uma visão de uma pessoa, onde essa pessoa estava puxando os cabelos, pedindo socorro, né? Meu Deus, me socorre. Era o anjo da guarda dela, mas tomou aquela forma dela, me apareceu em visão para que eu soubesse de que eu precisava rezar por aquela pessoa que eu nem conhecia, olha só, mas que eu iria conhecer e que eu precisava saber o nome. Por isso que quando eu perguntei para o meu anjo da guarda, quem é essa pessoa? É fulano de tal, faz parte do seu grupo. Então é dessa maneira. Tem uma passagem na Bíblia, eu queria até que você, se puder assim, abrir para confirmar, ver se é esse versículo, né? Que eu estou em dúvida se é Atos 16 ou é Atos 17, tá? Versículo 9, onde o apóstolo Paulo, ele vai falar de que ele vê justamente uma pessoa, né? Eu vou ler aqui rapidamente. Nada, gente, aqui é programado, né? Tudo aqui é na providência de Deus, né? Inclusive, o Felipe não sabia que as meninas iam aparecer para fazer pergunta para ele. Isso. Eu só disse que ia ter uma surpresa para ele. Isso. Então, eu vou ler aqui para vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 16. É o capítulo 16. No versículo 9. Que diz aqui: Ora, durante a noite sobreveio a Paulo uma visão. Um macedônio de pé diante dele fazia-lhe este pedido: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo estava de noite, ele teve uma visão desse homem que apareceu em pé na frente dele e dizendo: vem, nos ajuda. Logo após a visão, procuramos partir para a Macedônia, persuadidos de que Deus nos chamava para anunciar-lhes a boa nova. Ou seja, aqui nós podemos ver de que um anjo apareceu na formato de um macedônio, né? Na interpretação que eu estou dando aqui de que seja um anjo. Quer dizer, o apóstolo Paulo viu esse homem em pé, reconheceu que era da Macedônia, e esse homem pediu a ele: ajuda-nos, vem, ajuda-nos, evangeliza aqui nessa terra. E logo em seguida desapareceu. Pode ser o anjo da guarda de um daqueles macedônios que estavam ali em visão, né? Como no meu caso, o anjo da guarda daquela irmã que eu falei para vocês, né? Entendi. Então é assim, eles tomam a forma, né, humana, para que repassar para a gente a mensagem que quer alcançar o nosso coração. Tá certo. Felipe, agora uma última pergunta. Aqui a gente está recebendo perguntas do canal, das meninas que fazem parte do canal Nossos Textos com Pedro Siqueira, que você também faz parte das lives dela, né? Isso. Então, como você já apareceu uma vez aqui em outubro do ano passado, eu quis trazer essa novidade para você. Eu quero dizer aqui que o Felipe não sabia quem ia aparecer, foi surpresa para ele, não sabia também quais eram as perguntas, né? Isso. E eu estou ficando aqui muito admirada com as respostas do Felipe. Muito obrigada, viu, Felipe? Está Amém. sendo muito enriquecedor hoje. Amém. Glória Vamos a agora Deus. à última pergunta. Amém. Eu também queria dizer, viu, Felipe, que enquanto eu estava gravando a Márcia,
é que veio essa inspiração de eu fazer essa pergunta para ela. Surgiu nesse dia aí. Porque eu já sabia que você viria mais uma vez. Eu espero que você venha outras vezes também. Amém. Então, foi nesse dia que eu estava com a Márcia que eu me lembrei que vocês são muito unidos, vocês, né? Assim, o pessoal do canal do Nosso Texto, Pedro Siqueira, você, Regais, são muito unidos. Então, eu vou lançar aqui uma pergunta, vou lançar aqui um desafio para a Márcia. E aí ficou naquela surpresa para você também no final, né? Isso, exatamente. Vamos lá na pergunta da Márcia agora. Vamos para a pergunta da Márcia. Márcia, eu vou lançar aqui um desafio para você, viu? O Felipe Augusto, ele vai participar do Momento Católico esse semestre. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta para ele, para eu colocar lá na edição, você fazendo uma pergunta para ele. Você poderia pensar numa pergunta para ele? Tem que ser agora? Deixa eu ver. Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas que vocês vão ficar muito... vocês vão gostar muito de saber a resposta. Felipe, como foi... Felipe Augusto, como foi que o seu anjo da guarda se apresentou para você? Eu já sei da resposta, mas a história que o Felipe conta é maravilhosa. Essa pergunta que eu quero fazer. Tá certo. Ótima pergunta, né? É uma pergunta mesmo assim enriquecedora. Pergunta enriquecedora, né? Então, uma vez pela madrugada, durante o dia eu tinha feito uma confissão, né? E eu comecei a fazer tirei o dia todo para fazer uma busca pelo Espírito Santo, momento de oração e tudo, até que essa oração chegou pela madrugada. Impelido pelo Espírito Santo, eu resolvi fazer uma oração espontânea, onde eu resolvi fazer uma nova efusão do Espírito, mas dessa vez eu sozinho, né? Justamente reinflamando os carismas, os dons do Espírito Santo, onde eu disse: Senhor, Tu me concedeste esses dons, essas graças. Eu não sei como utilizar, não entendo muita coisa, mas o Senhor me fez assim. Então eis-me aqui. Se o Senhor quer aflorar esses dons, que assim seja. E eu comecei então a fazer uma conexão com o céu, né? Isso era em torno de 2h da manhã. E eu comecei então a fazer um momento de oração. Idade? Eu tinha ali por volta de 18 anos, né? Era a época ali, o começo de 2012. Então é algo um pouco recente, não é algo tão distante. Começo de 2012. Então comecei a rezar o Santo Terço nessa intenção. E teve uma hora que eu rezava o Pai Nosso e as Ave Marias, mas não saía mais Pai Nosso e Ave Maria. Era oração de línguas. Oração em línguas. Aquela oração carismática, né? Até que teve uma hora que eu fiz um determinado som. Fluiu de mim um determinado som. Um som forte, um som não muito agudo, um som que parecia assim de uma trombeta, no modo de falar, né? E após eu fazer esse som, é como se minha consciência expandisse, né? Então naquele momento eu comecei a perceber o mundo espiritual à minha volta de uma maneira muito forte, onde eu acessei vários tipos de consciência, escutei e senti várias presenças e vozes muito bonitas e vozes muito terríveis, tudo junto e misturado. Algumas vozes pediam socorro, outras vozes diziam um nome feio, outras vozes tinham um louvor a Deus muito lindo. Em resumo, vozes muito angelicais, de seres muito celestes, e vozes muito
diabólicas, terríveis, né? Tudo junto e misturado. É como se fosse um mar de consciências naquele momento ali, naquela hora. E impelido pelo Espírito Santo, eu no meio dessa realidade, dessa experiência mística em que eu me encontrava naquele momento, eu disse, eu quero falar com meu anjo da guarda. Quando eu disse isso, eu quero falar com meu anjo da guarda, nem eu sabia o porquê que eu disse isso. Movido pelo Espírito Santo mesmo, por intuição, eu simplesmente disse. Todas as vozes se calaram e surgiu uma única voz que me falou com muita clareza: eu sou seu anjo da guarda, eu estou aqui. E se apresentou para mim, né? E eu comecei então um diálogo com esse anjo, meu anjo da guarda. E eu então comecei a dizer, aonde você está? E ele disse, eu estou na cozinha da casa. Eu estava lá na sala. A sala é logo na entrada da casa. A cozinha é lá no final. E ele então começou a dizer, não temas, não tenha medo, eu vou me aproximar de você. Nisso, quando ele começa a se aproximar, eu começo a sentir uma enorme pressão no ambiente onde eu estou, né? E digamos assim, que eu fui tomado por um medo, porque é algo estranho, né? Eu até já tinha um dom de visão, de ver outros seres, e até de ver outros anjos, o anjo da guarda de outras pessoas, mas o meu anjo da guarda ainda não tinha visto. Então ele foi se aproximando e eu fui sentindo essa pressão, essa presença muito forte. E quando ele disse assim, eu vou até a sala onde vocês se encontram. Eu estou no corredor, vou me aproximar mais. E vou chegar na sala onde vocês se encontram. Quando ele chega, aquela presença na sala, é como se uma verdadeira, assim, uma nuvem de escuridão pairasse sobre mim. Uma nuvem escura. E eu fiquei totalmente paralisado naquele momento. E ele disse, eu estou aqui, na sua frente. Aí eu questionei ele, eu disse, se você está aqui, por que eu não o vejo? E eu falei assim, como estou falando agora aqui para vocês. E escutei ele como estou escutando a minha própria voz aqui. E eu falei, se você está aqui na minha frente, por que eu não estou vendo nada? Por que eu não estou vendo você? E aí ele me disse, você precisa se concentrar. Quando ele disse isso, então eu parei o meu olhar, né? Eu simplesmente olhei para aquele nada que estava diante da minha frente. E ele me disse aonde estava. Estou aqui do lado dessa cadeira branca, a 1,5 metro de distância de você aproximadamente. Na mesma hora que eu parei e olhei para onde ele tinha me indicado, surgiram vários pontinhos luminosos, como se fosse, eu vou usar esse termo, não é isso, mas é como se fosse um monte de purpurina, né? Então, vários pontinhos luminosos, inúmeros, milhares. Todos esses pontinhos luminosos, eles foram como que se unindo, como se atraíssem um ao outro. E nisso se formou uma luz. O anjo da guarda se apresentou para mim nessa forma, que era essa luz, parecia humana, e parecia assim essa luz que nós utilizamos, essa luz mesmo, que fluorescente. Pronto, parecia isso, um ser iluminado, todo fluorescente, na forma humana. Foi assim que meu anjo da guarda se apresentou a primeira vez. E ali ele me disse até o nome dele, né? O nome em que ele se apresentou para mim foi da seguinte maneira: eu me chamo Gabriel Fiel, sou aquele que te resguarda, o teu mensageiro, o teu protetor, aquele que Deus te enviou. E ali eu comecei um jogo de perguntas e respostas. A Bíblia estava do meu lado, também estava o terço, tinha água benta, tinha várias coisas. Ali começou um jogo de perguntas e respostas sobre aquilo que eu vivia. E ele foi me respondendo durante 1h30. Não foi um diálogo tão rápido, né? Onde esse primeiro diálogo durou 1h30, onde eu fui perguntando e ele foi me respondendo
e ele utilizava capítulo e versículo da Bíblia para me responder. Então, por exemplo, eu perguntava para ele, por que eu vejo outras pessoas que já faleceram? Por exemplo, ele disse, isso é um dom que Deus lhe deu. E ele me disse, quando Jesus ressuscitou, várias pessoas ressuscitaram. Quando Jesus morreu, várias pessoas ressuscitaram. Porque através da morte dele foi liberta muitas almas, muitas pessoas. Algumas dessas pessoas viam, outras não viam. Conforme Deus queira, com a permissão de Deus, algumas pessoas chegaram a ver. Então, você é uma pessoa que Deus permite ter esse acesso. E aí eu questionava ele, mas isso não tem nada a ver com reencarnação? Ele disse, não tem nada a ver com reencarnação, pelo contrário, isso tem a ver com a ressurreição. Verifique o que é que essas pessoas que lhe aparecem lhe pedem. Eu disse, me pedem oração, me pedem para que eu reze por elas. Alguns até me pedem que eu receba a Sagrada Eucaristia por elas, de maneira digna, de maneira confessada, que eu comungue para que elas sejam libertas daqueles tormentos, onde elas falavam inclusive da palavra purgatório, comunhão física, de eu ir participar da missa em prol daquela... Em comunhão espiritual. Aí sim, em comunhão espiritual, em harmonia com essa comunhão. Então ele começou a me explicar o que era o corpo místico de Cristo, por exemplo, que é a igreja, a padecente, militante, triunfante. E para isso ele se utilizou de algumas passagens bíblicas, né? E começou a falar do príncipe Miguel, príncipe Micael, arcanjo, né? A qual ele também disse, não só eu, mas todos os anjos estão sujeitos. É o nosso príncipe, é um anjo que guarda os outros anjos, a qual todos eles têm devoção unânime. Me falou da rainha dos anjos, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, né? E ali ele começou a me ensinar algumas orações, né, de proteção, oração, enfim, algumas coisas assim. Então durou 1h30 de diálogo, essa primeira experiência que eu tive com ele. No outro dia de manhã, ele me apareceu de novo, logo ao me acordar, onde nós tivemos um segundo diálogo de 4 horas, onde de novo eu fazia perguntas, ele me respondia na Bíblia. Após esse segundo diálogo, ele disse para mim, eu nunca mais irei fazer isso, não irei mais responder suas perguntas da maneira que eu te esclareci aqui, porque não será mais preciso, e você já sabe aonde você vai procurar. Então, hoje em dia, quando eu tenho alguma dúvida de alguma coisa em relação à doutrina ou alguma experiência que eu tive, eu já sei qual livro, eu já sei para onde eu na própria Bíblia ou o catecismo, alguma coisa assim que eu vou ali, ou algum livro que o meu próprio anjo da guarda me indicou, eu já sei onde procurar e vou lá e está lá a resposta. É dessa maneira, né? Então é assim, os anjos, eles estão aqui ao nosso redor, e essa foi a primeira vez que eu o vi nessa maneira, como eu estou dizendo assim, em forma dessa luz, né? Passado um tempo depois, de mais ou menos assim 2 semanas, onde todos os dias ele me aparecia, ele me ensinou, ele mesmo me ensinou, isso eu não tenho como falar assim em palavras, a contemplação, onde eu aprendi a contemplar ele. Então, quando hoje em dia o meu anjo da guarda, como eu já sei contemplá-lo, ele se apresenta na forma de um jovem, na forma assim, se eu pudesse descrever, como um ser humano, né? Um ser humano sempre de túnica, de pés descalço, com os traços finos, não muito alto, mais para baixo e magro. É um pouco semelhante assim com minha aparência. É assim que meu anjo da guarda se apresenta para mim, o Gabriel, né? E por que esse nome? Porque ele é aquela força que vem do céu, né? Que é contínua, é fiel a Deus, né? E a mim, nesse aspecto. Muito está bom. Sempre aqui nos protegendo. Muito bom, Felipe. Felipe, eu gostaria de agradecer a você e também
a todos que assistiram até agora, às meninas dos nossos textos com Pedro Siqueira, que deixaram riquíssimo este episódio. Felipe, o que é que você achou da surpresa desse episódio? Essa surpresa me impactou, né? Primeiro porque eu não esperava, e segundo porque realmente as perguntas muito bem colocadas, inspiradas pelo Espírito Santo. Essa última pergunta da Márcia é realmente assim algo maravilhoso poder abordar sobre como a maneira que a experiência que eu tive com o meu anjo da guarda, né? Então é isso, maravilhoso esse momento. Louvo a Deus e agradeço, né, pela vida desses 3 pérolas que nós tivemos aqui, que é a Rose Mendes, Jéssica Mendes e Márcia Mendes, 3 presentes de Deus, que com suas presenças sempre nos alegram a alma através das orações. Eu digo uma coisa, do mesmo jeito que elas têm devoção pelos anjos, o anjo da guarda delas e os anjos de uma maneira geral também, vamos dizer assim, retribuem esse carinho, retribuem esse amor, esse carinho devocional, se fazendo presente nas lives delas. Momento de muita graça, paz e bem. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. E até o próximo episódio.